Eu acredito em 1 Timóteo 1,15, onde afirma que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Você acredita nessa palavra? Você acredita nessa palavra? Então repita comigo: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Uma boa noite a todos, paz e bênção. Que a bondade de Jesus esteja conosco e que conduza esse momento de reflexão entre todos nós. Pode passar os slides. Nesse momento eu gostaria de me apresentar. Sou Charles Castro, membro da Igreja Batista União, desde 2014, que eu congrego nessa igreja, e que tenho como família a Kellen Cristiane, minha esposa, meu primogênito, Charles Júnior, meu filho do meio, José Cauã, e o Sussula da família ali, o que se considera o mais querido, o Cauê Emanuel. Essa é a família Castro Silva, que também congrega nessa igreja com a glória de Deus. O tema que o pastor me incumbiu, pastor Rubem, me incumbiu de trazer para vocês, pode passar o slide, é recomeçar filhos em relacionamentos diferentes. Então, realmente, é uma tarefa complicada quando você passa por relacionamentos de novos casamentos, né? Então, quando esse novo casamento advém de um relacionamento onde não tem filho, ele é bem mais simples, né? Mas, quando você vem de um relacionamento com um filho, ele se torna, muitas vezes, um pouco complicado. Pode passar o slide. Eu pedia só a atenção de vocês aqui quando fizer um sinal para vocês seguirem. Quem é que conhece essa figura que está aqui na tela? O que é essa figura? Qual o filme? Que em português quer dizer o quê? O contador de história. Eu quero perguntar se os irmãos me permitem que eu conte um pouco a história da minha vida. Vocês permitem? E eu posso dizer a vocês que isso vai ser o capítulo 1, né? O pastor Rubens já está preparando aí o capítulo 2 do Forrest Gump. Pode passar? Nós vamos para o começo de tudo. Entendendo o Êxodo, capítulo 20, versículo 5, né? Nós sabemos que no contexto de Êxodo 25, Deus está falando com relação à idolatria, né? Para que o povo de Israel não fosse idólatra. Mas fala também de Deus visitar a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, o que não deve ser interpretado como uma maldição hereditária, mas sim com a tendências de padrões de pecados serem transmitidos e normalizados em família, podendo ter consequências geracionais, ou seja, os pecados dos pais podem influenciar o ambiente familiar, levando os filhos a repetirem os mesmos erros. Quem aqui crê nesse texto? Que os pecados dos pais podem influenciar nas gerações futuras. Então, por isso que é muito importante você ter a sua família como um lar sacerdotal sagrado. Ou seja, evitar qualquer tipo de pecado dentro da sua família, porque, por muitas vezes, isso pode refletir nas suas futuras gerações. Pode passar? E aí começa um pouco da minha história. Meus bisavós, Franciscos e Magdala, tiveram 4 filhos: Abílio, Albertina, Sebastiana e Alexandrina. Toda vez que o
o nome da pessoa tiver em negrito, significa que vamos dar continuidade com essa pessoa para as próximas gerações. Quando as crianças ainda eram pequenas, meu bisavô teve um outro relacionamento. Mandou minha bisavó ir embora de casa com os 4 filhos. Ela os colocou num caçoar de burro, e para aqueles que não sabem o que é um caçoar, né? Está aí a imagem, não sei se dá para ver nitidamente. São aqueles 2 cestos que é colocado do lado para carregar estivas, cereais. E a minha bisavó colocou os 4 filhos, 2 em cada caçoar do burro, e seguiu de São Luís de Quitunde, que era o interior de Alagoas, para morar em Maceió. Isso devido a quê? Devido a um adultério. Ou seja, o meu bisavô escolheu ficar com a amante e pegou a minha bisavó e a expulsou de casa. Meu avô, Abílio, se casa com a minha avó Amália. Deste relacionamento nasceram 2 filhos, Evânio e José Maria. Mas meu avô também tem um outro relacionamento, estando casado com a minha avó. E deste relacionamento ele tem 3 filhos, Clóvis, Eunice e Lucival. Clóvis, o filho do meu avô, primogênito do outro casamento, se casa com Severina, tem 4 filhos, mas também tem um outro relacionamento fora do casamento, e nesse outro relacionamento ele tem uma filha, mas eu não vou entrar nessa parte do Clóvis, porque ele foge da hereditariedade da minha família. Mas vocês já podem ver que, mesmo em 2 relacionamentos, um relacionamento oficial e um que naquela época se chamava de quebra-galho, né? Ele tem 2 filhos e os 2 primogênitos vão ter problemas. O Clóvis a gente já citou aqui, mas não vamos adentrar na parte do Clóvis. Meu pai, Evânio, se casa com a senhora Denivalda. Não tem filhos nesse relacionamento. Ele, recém-casado, vai morar no bairro da Imbiribeira, em frente justamente à casa da minha mãe, a senhora Geraldina, de 20 anos de idade, que já era mãe solteira de 2 filhos. Mesmo casado, e o pior, recém-casados, ele começa um relacionamento extraconjugal com a minha mãe. Desse relacionamento, ele tem 2 filhos, o Evânio filho, que depois de 4 meses veio a falecer, e essa pessoa que vos fala, o Charles. Quando eu tinha 5 anos de idade, a minha mãe, achando que não deveria me criar, me entrega para ser criado pelos meus avós. E ela fica criando só os meus 2 irmãos mais velhos. Mas o meu pai continua casado com a esposa dele e com um relacionamento extraconjugal com a minha mãe. Quando eu completo 8 anos, o meu pai começa um novo relacionamento, separando-se aí oficialmente da esposa dele, mas não se divorciando, só separando. E aí ele abandona também a minha mãe, e com essa nova esposa, o meu pai tem 4 filhos. Cleiton, está em negrito, Shirley, a menina, Daniel e André. Shirley, você vê que ela não está em negrito. E, por incrível que pareça, ela não é varoa, e é como se eu não posso chamar de maldição, não sei se o nome seria esse, mas ela fica isenta desse problema. A Shirley, ela é doutoranda em biologia, mora em Cascavel, é bem casada, tem o filho dela e a família dela, glória a Deus por isso. Mas aí o meu pai, com essa última mulher, ele tem 3 filhos, o Cleito, o Daniel e o André.
O Cleiton se casa. Deste relacionamento, ele tem o primeiro filho, que é o Mateus. Se separa da primeira mulher. Começa um novo relacionamento. Desse novo relacionamento, ele tem 2 filhos, o Davi e a Bárbara. Ele se converte à religião evangélica, conhece a Cristo, vira um levita, né? Daquelas pessoas que se doam totalmente para a igreja. Se fosse possível, eu ia pedir para apagar essa luz aqui, para que o vídeo ficasse melhor. Eu vou colocar um vídeo dele louvando ao Senhor que tem no YouTube, tá? Pode soltar. É Jiré e também é Essa é a filha dele, Deus que do segundo casamento. Deus que provê. Ele nos trouxe hoje aqui neste lugar para uma nova história em nossas vidas escrever. Tudo ele tem. Só basta crer. E a partir de hoje tudo mudará. Os milagres sei que ele vai fazer. Sopra aqui, sopra aqui, o vento que cura, liberta, restaura e quebranta os corações. Esse é o Cleito convertido. Só que o inimigo, ele não desiste, né? Pode passar o slide. O Cleito se afasta de Cristo, se afasta da igreja, começa um novo relacionamento com uma pessoa já com 6 filhos, entra no mundo das drogas, tivemos que internar ele. Está aqui a foto dele sendo colocado numa clínica de reabilitação. Isso aqui foi no Dia dos Pais agora, os 3 filhos foram fazer uma visitação a ele, mas, graças a Deus, o mover de Deus continua mexendo com o Cleiton. Solta o vídeo aqui, por favor, rapidinho dessa foto. Isso é na clínica de reabilitação. Ok. Eu creio que ele vai voltar para Jesus. Tenho fé em Deus com isso. Daniel, próximo slide. O terceiro filho do meu pai do outro relacionamento, se casa. Deste relacionamento, o primeiro relacionamento, ele tem um filho, se separa, começa um segundo relacionamento, tem mais um filho, se separa, começa o terceiro relacionamento, tem mais 2 filhos. Vamos ouvir o que ele tem a dizer dos conflitos de filhos em relacionamentos diferentes. Daniel Silva, venho aqui falar, né, das dificuldades que a gente tem de filhos, né, de outros relacionamentos. Eu já estou no 3º casamento, né, tive meu primeiro filho, né, que é o David. Hoje ele vai completar 18 anos, agora em setembro, né, do meu primeiro casamento. Tenho o Danilo, né, que tem 8 anos, né, que é do 2º casamento, né, e tenho a Débora e o Dom, que é do meu casamento atual. A maior dificuldade, né, que eu vejo, né, na questão de você criar, né, os seus filhos, né, fora, né, de um relacionamento é a distância, né, porque você não consegue compartilhar, né, com eles aquilo que hoje eu compartilho com o Dom e com a Débora, por exemplo, né, que é o dia a dia, né, o acordar, né, o ir dormir, né, então a gente sente essa falta, eles também sentem, né, o David mesmo, né, que foi meu primeiro filho, até hoje ele me cobra algumas situações, né, de acompanhamento, mas que a gente tenta estar presente, como eu sempre fui na vida de todos eles, eu ainda tento ser, né, mas nunca é a mesma coisa, né, então eu sempre procurava pegar ele na escola,
Ele, quando eu me separei, ele tinha 6 anos de idade, né? Então eu ia, sempre passava uma tardezinha com ele, mas nunca é a mesma coisa. Então até hoje ele me cobra isso, né? Ele já vai fazer 18 anos, mas para ele é como se fosse ontem, né? Porque para eles não é a mesma coisa e realmente não é. A gente dizer que não, a gente dá atenção, a gente dá, né, a manutenção, mas o essencial, né, que é aquilo que ele nos cobra, aquilo que realmente a gente sente que a gente não consegue suprir, né, que a gente é falho nisso, né, até porque não há nem condições, você não consegue conciliar essa parte da ausência, é um pouco complicado. Mesmo que você não queira, não quisesse ficar ausente, você termina ficando ausente porque, como é de um relacionamento que já foi encerrado, você não tem mais como ter essa vivência. Então, a maior dificuldade, né, que eu vejo é essa questão da distância. Você não poder viver o dia a dia, viver os momentos, né, diários, né, a conversar, né? Hoje, com a internet, facilita um pouco, mas não é a mesma coisa, né? E nem nunca vai ser. Além dessas dificuldades, né, que a gente citou, que é a parte da ausência, né, que para mim é uma das principais, né? Outro ponto que a gente pode citar aqui, pelo menos comigo, aconteceu bastante, é a convivência, né, com os meus outros relacionamentos. Ou seja, o meu primeiro filho mesmo, o David, né, através também de influências, né, porque ele também era muito criança na época, teve uma difícil aceitação, né, da minha segunda esposa, né? E um dos pontos que fez até eu chegar até a minha segunda separação foi justamente esse, porque existia muito conflito. E eu, para tentar proteger ele, eu terminei abrindo mão de outras situações, né? Então, esse ponto também é um ponto que deve se levar muito, né, em conta. Eu, na época, muitas vezes, fui aconselhado em ir em psicólogo, levar ele para psicólogo, e não segui esses conselhos. Então, hoje, eu digo que é muito importante, né, tanto para a gente, né, como para as crianças, para que elas possam entender melhor, né, que a separação é entre o pai e a mãe, e não entre os filhos, porque os filhos eles nunca vão ser separados dos pais. Mas realmente houve muita dificuldade, né, dessa aceitação. O Danilo, como ele era mais novinho quando eu me separei da mãe dele, ele já foi mais flexível, né, para aceitar a minha atual esposa, porque ela pegou e ela abraçou ele realmente como filho, né? E já a minha esposa anterior, ela, por ser nova também, não tem a maturidade, né, que certas situações requer, ela teve um pouco de dificuldade para tentar separar essa situação, né? Então, realmente é uma situação que é muito complexa, muito complicada, mas que essa pessoa tiver sabedoria, né, realmente buscar, né, buscar conselhos, né, buscar entendimento, a pessoa consegue tentar minimizar, né, as situações, né, o caos, né, que é gerado, principalmente na cabeça da criança, que é muito difícil para ela. Outro ponto, né, que eu queria colocar aqui é a questão, né, da religião. Não vamos citar, né, religião A e nem B, né? Mas, assim, uma das coisas que o meu primeiro casamento afetou muito, né, e a gente poderia ter tido um outro cenário, talvez poderíamos até estar vivendo até hoje juntos, né? Porque a religião, e na época eu até tentei, né? A religião evangélica, por exemplo, ela fala muito da família, né? E uma das coisas que eu vivenciei, né, lá nesse tempo atrás, né, com a minha primeira esposa, né, a gente vivia de outras formas, de outras religiões, a gente foi para o evangelho e ali a gente conseguiu reatar muitas coisas que a gente não tinha antes, né? E aí, por uma decisão, né, da minha primeira esposa, ela decidiu voltar, né, para a antiga religião dela e foi um divisor de águas para que realmente o nosso casamento ele não conseguisse, né, dar seguimento, né, ficar firme, né? E isso influenciou bastante. E aí terminou também que eu, né, também não tive maturidade e terminei também me desviando e aí terminou acontecendo de a gente realmente se separar. Então eu penso assim que talvez se a gente tivesse seguido firme ali, né, naquele propósito, eu lembro que fosse hoje o pastor ele chamava a gente para casa dele, para que a gente vivesse em comunhão, vivesse em família, né? E foi uma das épocas mais felizes. Meu filho tinha 6 anos de idade, eu me lembro como fosse hoje, né? O sorriso dele, de papai, vamos para a igreja, né? E aí eu acredito que se a gente tivesse continuado, a gente estaríamos talvez até hoje, ou não, só quem sabe é Deus, né? Mas a religião ela influencia bastante no lado familiar. É, 3 pontos aí que ele tratou. Primeiro, ele trata da ausência, né? Quando você se separa. O segundo ponto que ele tratou foi a aceitação da nova esposa com os filhos. E o terceiro ponto que ele tratou, que eu achei o mais importante, é que ele disse que poderia ter salvo o casamento dele se ele e a esposa tivessem continuado nos caminhos de Cristo. Ele só não cita a religião. E eu vou citar para vocês. A primeira esposa dele é mãe de santo, dona de terreiro de candomblé, e ele é Ogã. Ogã é justamente aquele adepto do candomblé que toca os tambores. Então, o casamento deles estava em crise, foi apresentado a um pastor, né? Ele se converteu,
os dois começaram a frequentar a igreja. Veja que ele diz que o filho dele tinha 6 anos, né? E era uma felicidade do filho dele ir para a igreja com eles dois. Sendo que ela retorna para ser adepta de novo do candomblé e ele retorna para ser ogã na religião dele. Pode passar o slide. Mateus 19:6 diz: uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Eu peço que os irmãos não se escandalizem com o que eu vou falar, mas eu tenho um entendimento em Mateus 19:6, justamente nesse ponto onde está grifado, que ninguém separe o que Deus uniu. E a vocês que não são casados ou que estão pensando num relacionamento, eu peço que vocês fiquem muito atentos no que Deus fala para você. Porque muitas vezes você casa com uma pessoa e você tem a certeza que Deus está unindo aquele casamento, mas eu posso dizer a vocês com toda certeza que muitas vezes Deus te dá todos os sinais que Ele não quer aquela relação. Para vocês terem uma ideia, no dia do meu casamento, o meu pai, que praticamente nunca me deu um conselho na vida, ele me ensinou a profissão. A profissão que eu tenho hoje é a mesma profissão do meu pai, mas ele nunca me aconselhou em nada nessa vida. Mas no dia do meu casamento, pela manhã, ele me chamou e disse assim: meu filho, você fez algum mal a essa esposa, ou a sua noiva? Para aqueles que são mais antigos, vocês entendem o que é fazer mal a uma moça, né? E eu disse para ele: não, pai, ela está casando virgem, não fiz mal nenhum a ela. Ele disse: por que você vai levar isso à frente, se do seu namoro até hoje, tudo demonstra que esse casamento não vai dar certo? Aí eu disse: não, pai, agora, hoje já é o dia do casamento, não tem como voltar atrás, não, eu vou me casar. E me casei. É por isso que eu estou grifando aí, e peço que os irmãos não se escandalizem, eu não estou indo de encontro à palavra de Deus, mas você precisa de discernimento, porque se ele não uniu, alguém vai separar. Agora, se ele uniu, seu casamento está sólido. Ok? Mas aí agora vamos falar de Charles. Charles se casa aos 19 anos. Deste relacionamento eu tenho um filho, o Charles Júnior. E o Charles Júnior é testemunha de tudo aquilo que o meu pai tinha falado no dia de casamento. Não que não tivemos momentos felizes. Eu estaria sendo leviano se eu falasse isso, né? A vida não foi 100% de agravos, mas era um relacionamento realmente complicado, né? E em 2005, eu com ele na praia, a gente sentado, eu chamei ele e disse: filho, eu vou me separar. Nem sonhava com Manaus, na verdade eu só conhecia Manaus pelo Globo Repórter, né? Aquela parte da região amazônica. E eu já estava decidido em 2005 me separar, uma conversa que eu tive com ele tinha 14 anos, 13 para 14 anos na época. Mas, mesmo assim, a gente ainda continuou por mais 2 anos casado, mas chegamos a nos separar, né? Após a separação, aqui em Manaus eu conheci a Kellen e a gente começou o relacionamento, né? Estamos há 18 anos, né, juntos e realmente tenho fé em Deus que será até que a morte os separe. Temos 2 filhos, o Cauã e o Cauê, né? E eu posso dizer a vocês que a principal dificuldade que eu tive em trazer primeiramente o Júnior para o relacionamento, mas antes disso eu quero dizer que eu pequei pela ausência, isso é um fato, né? Os melhores e principais momentos do teu primogênito
é justamente quando ele vai atingindo a pré-adolescência, a adolescência, quando ele começa a te fazer perguntas, quando você começa a direcionar ele, quando ele vai se preparar para a primeira carteira de motorista, quando ele vai se alistar e o sonho dele era ir para o quartel. Então, assim, eu fui negligente justamente no principal momento que o meu filho precisava de mim. Então, eu nunca fiz isso, estou fazendo pela primeira vez. Diante de todos vocês aqui, meu filho, eu quero te pedir perdão. Do fundo do meu coração, você pode até não acreditar, mas eu tenho essa mágoa dentro de mim. Nunca externei, mas ela existe. Nos principais momentos da sua vida, eu estive ausente. E depois, de outras maneiras, eu sempre tentei compensar isso, né? E Deus sabe de todas as coisas. Deus acabou trazendo o Júnior para dentro da minha família e hoje, na medida do possível, eu tento fazer aquilo que eu deixei de fazer quando era o momento principal que ele precisava. E talvez você não se lembre, lá na Conte, um dia de desabafo seu, lá no primeiro andar, a gente ainda estava na Praça 14, você externou várias coisas, né? E uma das coisas que mais me deixou triste foi quando você falou que quando você ia para as festas da escola, os pais dos alunos vinham lhe buscar e os meninos ficavam perguntando a você: bora, Charles, com a gente? E você dizia para eles: não, não, podem ir, meu pai está vindo, ele vai demorar um pouquinho, mas daqui a pouco ele chega para me pegar. E você tinha certeza que eu não ia chegar, porque eu estava aqui em Manaus e não tinha como eu chegar. E depois que todo mundo ia embora, você terminava voltando para casa só. Mas Deus sabe de todas as coisas e Ele conhece o coração da gente. Pode passar o slide. Agora eu vou pedir que o Júnior teça alguns comentários daquilo que ele vivenciou, né, nessa questão. Tião. Boa noite a todos, paz e bênção. As maiores dificuldades que eu tive foi com a ausência, principalmente, e isso acabou se prolongando por bastante tempo. Até porque, como meu pai falou e meu avô falou, a convivência dos dois era muito complicada, entendeu? Como ele falou, tinha momentos bons, porém, tinha momentos bastante complicados. E após a separação, acho que por falta de maturidade, às vezes eu deixava ser influenciado pela minha mãe, pela mágoa que ela tinha pela separação. Então, com isso, às vezes eu tinha muita raiva do meu pai sem necessidade. Mas a partir do momento que eu entendi toda a situação, isso eu deixei de lado. Entendeu? Erros são a gente pode cometer. Agora, se você vai perdoar ou não, isso vai depender de você. E hoje em dia eu tenho o pensamento de perdoar meu pai todo dia. Até porque um dia ele vai embora, então eu tenho que conviver com ele o máximo que eu puder e o máximo que eu posso todo dia. Mas, assim, no relacionamento, após a separação, foram 18 anos de conflito. Até o último dia de vida da minha mãe, eles não se falavam. Só falava quando eu tinha algum problema de doença. Aí, os dois tinham que se comunicar devido à minha situação debilitada de saúde. Mas, além disso, não havia conversa. E isso me afetava muito, porque na época, quando meu pai era casado com minha mãe, eu tinha um exemplo na frente do apartamento que a gente morava que externava uma coisa totalmente diferente sobre separação. Que
o pai ia até com a nova esposa para dentro da casa da ex-esposa, todo mundo tomava café, almoçava, era aquela alegria. E quando houve a separação da minha família, não teve isso. Teve mais conflito do que convivência. E conflito, às vezes, até além do que se deve, né? Então, para mim, a dificuldade em si maior foi a ausência. Mas eu sei que meu pai sempre lutou para me dar o melhor. Isso aí eu não posso negar a ninguém nesse mundo que ele não me deu o melhor. Porém, faltou que sempre poderia ser o essencial, que é a convivência, o amor, a conversa. Mas hoje em dia, graças a Deus, a gente está junto. Eu só tenho a agradecer a Deus, que eu convivo com ele todo dia e que a gente conversa, a gente brinca. Quando é para dar bronca, dá, que isso é normal. Mas eu agradeço a Deus todo dia por estar do lado dele. Amém? Agora vamos rapidamente aqui com o Cauã, para o Cauã externar a posição dele. Boa noite, igreja, paz e bênção a todos. Eu peço até perdão de primeiro se eu chorar, que sou alguém muito sentimental, então se acontecer, já peço perdão. Mas assim, eu acho que como filho, eu acho que eu não tive muita dificuldade, porque meu pai e minha mãe sempre foi um casal muito bom, que eu quero, que eu me espelho no futuro, eu ser como eles, assim, de casal. E eu acho que eu só tenho a agradecer sobre tudo que vocês fazem por mim. E eu sinto que eu tenho uma coisa que o Júnior não teve, que foi o que o senhor falou, de nessa fase que eu estou agora, é muito importante ter a presença do pai, que é o que eu tenho hoje. E eu acho que, sobre dificuldade, eu acho que eu tinha muito medo. Antes, acho que uns 2, 4 anos atrás, eu tinha um pouco de medo de não ser as expectativas que eu queria, que eu almejava. Eu tinha medo de ser um filho pior, ser alguém pior do que o Júnior era no seu relacionamento anterior. Mas é agora. É, não, tipo, eu tinha medo de não ser uma figura boa. Eu sou alguém muito competitivo, eu sou alguém que sempre quer o melhor pra mim, e eu acho que isso foi meio que uma casca pra mim ser essa pessoa que eu sou hoje de competitividade, que eu sempre quis ser o melhor, porque eu sempre quis atender a expectativa que eu criei que o senhor tinha pra mim na minha cabeça, que o senhor nunca externou, mas eu achei que o senhor tinha essa expectativa dizendo, o meu filho desse relacionamento tem que ser o melhor que o filho do outro. Então, eu acho que eu tenho esse espírito de competitividade hoje porque eu meio que criei uma competição na minha cabeça entre mim e meu irmão, que não é algo saudável, mas eu criei na minha mente. Hoje eu já estou tranquilo em relação a isso, acho que até pela convivência agora que tu tá morando com a gente, isso se desfez muito na minha cabeça. Mas antes eu realmente tinha essa visão de que era meio que uma competição do relacionamento anterior e do relacionamento agora. E isso vai indo até hoje, mas eu só tenho, de novo, eu repito as palavras do Júnior, só tenho a agradecer pelo que meu pai é comigo. Eu sempre falo que eu quero ser um pai igual a ele, eu quero ser um esposo igual a ele, um trabalhador igual a ele. Eu espelho meu pai como tudo que eu quero ser no futuro da minha vida. E eu acho que isso é a melhor coisa que um filho pode sentir do seu próprio pai. E eu acho isso maravilhoso porque tudo que eu quero ser, eu tenho meu espelho dentro de casa. Meu pai me dá conselho, meu pai fala o que eu tenho que fazer. Tudo que eu quero ser é o que ele é hoje. E eu acho que é isso que eu tenho que fazer para minha vida. Muito obrigado. Paz e bênção. Eu sou a esposa do Charles. É porque eu estou chorando, gente. Quando o Júnior foi morar com a gente, eu via que ele era muito triste. E eu sempre, como eu já era mãe do José Cauã, então eu via que ele, no outro relacionamento, não tinha carinho. Eu dava um eu te amo para ele, né? Aí ele foi assim bem complicado, né? Mas eu, graças a Deus, quando aceitei Jesus, né? Eu digo para eles assim sempre que Deus, eles têm que ver Deus na nossa família, né? Inclusive eu tenho o provérbio 4, o 14:1, que eu digo que é até o nosso versículo, né? Provérbios 14:1, que diz: a mulher sábia edifica seu lar, e a mulher insensata destrói.
Então, tinha dias que eu via que ele estava triste e isso me magoava, porque às vezes eu dizia até assim, mas será se não dava certo, Charles? Tu tentar mais uma vez por causa dele, né? E ele sabe que eu amo ele, porque lá em casa não tem assim dizer o Cauã é o preferido, o Cauê, Júnior, todo mundo é amado, todo mundo pega ralho quando tem que pegar ralho. Porque, assim, um lar tem que ter normas, né? E era assim, para mim, colocar normas para o Júnior era complicado, porque ele já veio de uma família, né, que ele era o rei. Quando ele chegou na minha casa, ele não tinha mais essa majestade toda, né? Porque ele tinha a madrasta, que hoje ele chama o quê, Júnior? O que eu sou? Eu sou a mandrasta dele, né? Que ele diz, minha madrasta, né? Que eu fico muito feliz, ele sabe, ele conhece meu coração, né, filho? Eu digo assim. E tudo que ele pode, tudo que ele quiser contar comigo, ele sabe que pode contar comigo. Né? Eu tento passar para os meus filhos, para ele amar o irmão dele, na minha falta. Meu filho, sempre isso aqui eu falo, o Cauã ele é o mais velho, eu digo assim, ele é o do meio, mas assim, ele é o mais velho, ele é o mais responsável lá de casa. Mas, assim, eu nunca tive essa prioridade pelo Cauã, pelo Cauê, pelo Júnior. Não tem essa, não. Gente, aqui é família, a gente tem que amar o próximo, a gente tem que ter Jesus nos nossos corações, porque quando eu coloquei Jesus no meu lar, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi a melhor coisa, não foi, vida? Que graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje a nossa família é restaurada. Também. Já estamos finalizando. Pode passar outro slide? Romanos 5,15 diz: Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, que é Jesus Cristo. Pode passar? Finalizo dizendo que, quando em 2014 tomei minha decisão de aceitar Jesus como meu Salvador, tudo se fez novo. Tenho uma família voltada para o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus e edificada na rocha. Em Cristo Jesus, toda maldição eu creio que foi quebrada. Eu não permito, pelo sangue de Jesus, que isso se passe para a quarta geração. Abílio foi a primeira geração, Evânio foi a segunda geração, Charles foi a terceira geração. Nesse momento, em nome de Deus, eu decreto que essa maldição está quebrada para a quarta geração. Pois ele, Jesus Cristo, se fez maldição em nosso lugar, conferindo liberdade a todos que nele crê. E aqueles que crê, aplaudam o Senhor Jesus. Amém. Amém. Que palavra, que testemunho poderoso, né? Que palavra impactante. Para mim, os que me conhecem aí sabem que meu paizinho se foi com 1 ano e 8 meses, né? E minha mãe escolheu ser pai. Ela não foi mãe, ela foi pai. E até hoje ela é viúva, ficou com um posto, dos 22 anos até hoje, os 54, 55 já. E eu me vi várias vezes aí nessas ausências do Júnior e tal. E hoje eu me realizo lá na minha ausência como pai, né? E eu creio naquilo que o Charles falou. O que Deus uniu, não nós, Deus. Se você hoje está numa aliança que você escolheu por suas próprias forças, se juntou, se amigou, se amancebou, como diz lá no Nordeste, eu não sei, se resolva com o pai. Procure seu pastor, entre em oração, entre em obediência, faça uma aliança com o Senhor. E aí você vai estar numa união sólida e abençoada pelo Pai. Então, Júnior, Cauã, Cauê não tá os dois aí. Muito obrigado pela a palavra de vocês, Charles. Obrigado por trazer tanta intimidade à sua família, tá? E que tudo isso sirva de
combustível para nós. Nós nunca saberemos quando nós vamos precisar acessar essa palavra. Mas nós, homens de fé, amigos de fé, homens de Deus, nós temos que estar sempre armados, né? Igual o soldado que vai para a guerra, ele tem uma granada de explosivo, uma de fumaça, uma pistola, um fuzil. Charles hoje deu alguma arma para a gente aí, a gente vai guardar ela, nós não vamos esconder ela, vai estar aqui a nosso acesso para quando a gente precisar, para quando o inimigo nos tentar, a gente usar. E quando o Charles falava, me vinha muito à mente a questão do veredas. Alguém aqui conhece o veredas? Na verdade, quem já fez veredas? A nossa igreja aqui, em parceria com a Universidade da Família, traz uma vez por ano veredas. Eu recomendo que vocês façam. Né? Você vai fazer uma investigação ali sobre maldições hereditárias e você vai fazer um rito que o Charles fez aqui nesse altar santo e poderoso, o altar do nosso Senhor Jesus. O decreto de quebrar a maldição, para que a partir de você aquilo caia por terra e que você possa consagrar a tua família e aquele problema que antes era motivo de vergonha, motivo de honra e glória para o nosso Senhor. Porque Ele fez novo, né? Não está escrito na Bíblia que o nosso Deus ele se aperfeiçoa nas nossas imperfeições, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Se nós fôssemos onipotentes, do que serviria termos um Deus? Né? Para que serviria termos um Deus? Então, eu queria que o Léo colocasse na tela, Léo, Romanos 8:1. Eu vou ler ali atrás, eu consigo, eu acho. Né? Não enxergo muito bem não, mas se eu ler errado, você me corrige aí. Ó. Esse texto serve para o Charles, mas serve para todos nós, né? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vamos ler junto? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Não é para quem diz que é crente, tá? É para quem está em intimidade, vida devocional. Para quem está morno, o pai fala o quê? Ele sente nojo, né? Porque não é quente nem frio. A ânsia é de vômito, é de te vomitar. Então, às vezes, tá? E eu vou confessar meu pecado, às vezes eu me pego morno. E eu fico desesperado, porque essa palavra vem na minha cabeça. E aí eu corro logo para me voltar para o pai. Eu arrumo um jeito de fazer um devocional extra, de ler a palavra, de orar mais vezes com minha filha, com minha esposa, porque nós precisamos estar em total dependência do pai. Não é assim que nós aprendemos aqui? Nós nos movemos pela dependência do pai. E aí, eu queria trazer um outro ponto aí, que é a questão da responsabilidade. 1 Timóteo 5:8, Léo. Então, vamos fazer mais 2 versículos bem rapidinho aí, tá? Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Não tem como ser ex-pai, né? Ex-mãe para as mães que aqui estão. Você é e você é. Então, assim como o pai nos ordena, né? Honrai teu pai e tua mãe para que tenha vida longa, aqui também ele deixa você ancorado, né? Então, assim, se você crê na salvação, tu não pode abandonar teu filho, tu não pode abandonar tua família, tu não pode entregar a tua prole, a tua criação, a tua semente, a tua espada, como está na Bíblia, né? Deixar o bel prazer. Por favor, Léo, mais um verso aí, Colossenses 3:21. E aí o Charles falou sobre o jugo desigual. Na verdade, o irmão do Charles, que eu esqueci o nome, como é o nome dele, do vídeo? O Cleito falou sobre o jugo desigual. E aí tem um ponto interessante, ó. Onde é que isso pode entrar em jugo desigual? Nós já ouvimos esse texto várias vezes, mas vamos trazer ele para jugo desigual? Vamos juntos aqui? Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não desanimem. A questão do jugo desigual, pessoal, é o exemplo do cara que tem filhos, do irmão que tem filhos em 2 casamentos. Eu vi isso na parte do meu avô paterno. No último casamento que ele estava, alguns tios meus, no antigo casamento que moravam com eles, tinham o shampoo de uns e o shampoo do outro. O creme dental de um e o creme dental do outro. E a marca era diferente, a qualidade era diferente. O meu avô, quando abençoou os filhos, uns ele deu um terreno num canto melhor, o outro ele deu um terreno mais ruinzinho.
Então ele não teve essa maturidade no coração dele. E o que é que isso causa? Em algumas famílias, conflito entre os irmãos, porque provoca inveja e a criança não tem maturidade, não sabe administrar aquilo. Então, não sei se aqui alguns têm filho. Então, o que o nosso pai nos exorta é o seguinte, é o cuidado. Cada filho deve se sentir amado, mesmo que ele esteja em lares diferentes. Você precisa se fazer presente, de alguma maneira, mostrar que ele é prioridade. Tiago já trouxe aqui um exemplo, né? Quando ele falou da filha dele, que ele leva a filha dele, né? Não, Tiago não tem 2 filhos em 2 casamentos, mas só para dar um exemplo, né? Ele leva a filha dele, Esté, 12 anos, 13, Esté? 13 anos, ele leva ela para jantar, eles se arrumam e saem para jantar. E ele me deu esse exemplo aí em 2018, talvez 19, e eu faço isso com minha pequena. A exemplo dele, vez ou outra aí, lá, cada 2, 3 meses, eu pego a minha pequena, mando ela para se arrumar e a gente sai só nós dois. Eu levo ela para um restaurante, para ela aprender a se sentir valorizada, né? Eu oro muito pela minha filha, os meus sonhos, eu não sei quantos pais tem aqui, ó. Quem é pai, levanta a mão. Sabe qual a oração mais honesta que eu faço para minha filha? Senhor, eu quero que o Senhor coloque na vida dela um marido que ame ela, que cuide dela, assim como eu amo e cuido da minha esposa. Por quê? Quantas mulheres hoje, nessa altura do mundo, têm bem-sucedidas, abre aspas, aos olhos da sociedade, empoderadas, 50 mil por mês na conta, todo mês, e chega de domingo, almoça ou janta sozinha em casa? Tem ou não tem? E a família, onde é que está? Mateus 5,9, Lael. Então, Deus nos exorta a sermos pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, né? E hoje a gente viu aqui um exemplo claro, né? A esposa com muita sabedoria, mãe-drasta. Para que exemplo melhor, né? Então, a gente acho que dispensa até comentários, né? É o principal sentimento que a gente tem que ter. É acolher, é conciliar. Não é fácil, né? Não foi fácil para a Kelly, certamente, isso aí. Ela teve os momentos dela de dúvida, que teve que dobrar o joelho e orar, e chegar com Charles, e aquele conflito que aparece. A gente estudou aqui uma série inteira sobre conflitos silenciosos. Às vezes basta olhar, ela viu o Júnior triste, só não olhar. Para chegarmos agora ao final, pessoal, eu queria que o Lael colocasse Salmo 103, 13. Esse é o nosso último verso, tá? A gente tem um bom exemplo aí, ó. O melhor de todos. Vou ler aqui atrás. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Vamos juntos? Assim o Senhor tem compaixão dos que os temem. Então, o nosso Deus é um Deus de compaixão, um Deus que sabe que nós somos feitos de maneira temporária, imperfeito, porque já logo quando formos para a glória com o corpo glorificados, seremos perfeitos, né? Mas é um Deus que olha para você esperando que você se quebrante diante dele, reconheça sua pequenitude, sua pequenez e diga: Pai, eu preciso do Senhor. Me complemente, me ajude, me oriente, me exorte, Pai. Se necessário for, me discipline. Vou fazer uma pergunta aqui, a gente está falando de paternidade. Quem tem filho aqui menor de que 12 anos, 13 anos de idade, levanta a mão. Menor que 13 anos de idade. Vou perguntar, você teria coragem de colocar na mão do seu filho agora uma moto ou um carro? O carro é automático. Vou facilitar. É um Tesla, ele dirige sozinho. Mas ele vai ter que se picar daqui para Figueiredo nesse carro. Você mandaria seu filho de 8 anos de idade, 10 anos de idade? Será que ele sabe trocar um pneu? Se der uma pane lá e a comunicação falhar, será que ele consegue dirigir manual? Por que você acha então que o nosso papaizinho lá do céu, o nosso Abba Pai, como Jesus falava com ele, olha para a gente de maneira diferente? Às vezes a gente está em oração e pede: Senhor, eu quero tanto isso. E ele fala: filho, se eu te dar, tu se destrói. A palavra mais poderosa para mim que está em Apocalipse é o seguinte: o Pai fala que se os dias não fossem abreviados, encurtados, nós não suportaríamos. Nós já caminhamos hoje para o colapso, né?
A mulher hoje em dia é um filho, aí esse filho adota um pet, aí ele pega o pet e castra o pet. A gente está à beira da ruptura total. Vai ser extinção até dos animais, que até os animais a gente castra. Então, vamos refletir. A gente é convidado, aqui no Amigo de Fé, a gente é convidado a refletir. Nós não precisamos nos posicionar igual o mundo. A gente aqui temos um estudo, né? Uma preparação justamente para isso, para que nós possamos ser críticos, para que nós possamos refletir sobre isso. Então, filhos não precisam de pais perfeitos, mas de pais que busquem verdadeiramente a Deus. Eu queria colocar agora a nossa paternidade nas mãos do nosso Senhor. E eu queria convidar vocês a orar para a gente encerrar com chave de ouro essa ministração, esse tema que o Charles tão brilhantemente trouxe para compartilhar conosco essa noite. Eu gostaria de convidar você para baixar suas cabeças, fechar os teus olhos. Você que é pai, lembre agora dessa palavra. Você que é filho, lembra do teu pai. Você que é mulher que está aqui hoje, olha pelo teu marido, olha pelo teu pai. E vamos fazer junto dessa oração uma única oração. Amém? Querido Deus, Pai querido, Pai dos pais, Deus que deu o seu maior exemplo para nós, que foi o sacrifício do teu único filho amado Jesus, que passou por tanta dor, tomou nossos pecados e nos deu salvação. Senhor, a tua palavra que hoje foi entregue, Pai, de maneira simples, de maneira direta, com muita humildade, com muito preparo, com um carinho especial. Um momento de admoestação. Um momento que nós, Senhor, precisamos ser chamados a atenção, ser confrontados com a tua palavra, para que nós possamos fazer um exercício introspectivo, Pai, e olhar para dentro da gente e ver aquilo que está te desagradando, Senhor. Aquilo que na nossa paternidade, Senhor, está nos distanciando de Ti, meu Pai. Da nossa salvação, meu Pai. Paizinho querido, Pai maravilhoso, nós pedimos que essa palavra não volte vazia, Pai. Que ela entre poderosamente e ela faça morada em nosso coração, meu Deus. E que nós possamos, ao término dessa série, sermos pais melhores do que nós entramos nessa série. Que nós possamos ser maridos melhores do que nós entramos nessa série. E que nós possamos cada vez mais ser homens de referência. Homens, meu Pai, que a sociedade olhe e diga, ali estão cristãos. E o Senhor não se envergonhe de nós. Que nós não tomemos para nós teu santo nome em vão. Mas que nós possamos, meu Deus, ser uma pedra que move nossa geração de maneira positiva e influenciar almas para ir em busca do teu reino, na salvação do teu Filho amado Jesus. Amém, amém e amém. Vamos orar, então, estenda as mãos para cá. Vamos abençoar esta família. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós encerramos este encontro, Pai, pedindo a Tua bênção, Deus, sobre esta família, que haja o amor de Deus sobre a vida deles, a paz do Senhor que excede todo entendimento, que haja unidade entre eles, Pai, cada vez mais, Pai, que Teu amor venha, Senhor, entrar em seus corações ainda mais, Pai, e que Teu bom perfume exale no seu lar, na sua casa, nos seus corações, nas suas atitudes, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a vida desta família. Te peço também em especial por cada família aqui representada, cada homem, cada mulher, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe
todas as famílias, Pai. Que os amigos de fé, Senhor, venham se multiplicar para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. E que daqui saia muitos testemunhos, Senhor, em nome de Jesus. E tudo que for ministrado, pregado, Pai, aqui neste lugar, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Que possamos proclamar o Teu evangelho por onde andarmos, Pai. Dar o bom testemunho para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. E que possamos colocar em prática a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção sobre todas as famílias aqui representadas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus.